Olá, estudante da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre a estrutura da matéria. Vamos começar? Então a gente vai falar sobre escala macroscópica e microscópica. O diâmetro médio de um átomo é de 0,1 a 0,5 nanômetros. Um metro contém 1 bilhão de nanômetros. E aqui a gente tem uma escala macroscópica, utilizando as unidades de medida e a equivalência em metros. Então a gente tem o nosso metro, que é a unidade padrão aqui para medidas, né? De símbolo M, e ele vale 10 na 0, lá em potência de 10. O milímetro, mn, é 10 na menos 3 metro. Entrando aqui na escala microscópica, a gente tem o micrômetro, que é 10 na menos 6 metros, o nanômetro, que é 10 na menos 9, e o angstrom, que é 10 na menos 10. A menor divisão de uma régua é denominada por milímetro. Então, quando a gente olha a régua, o menor risquinho que tem lá é o milímetro. Cada 10 risquinhos fazem, né, 1 centímetro. E as nossas réguas escolares normalmente têm 15 centímetros. O diâmetro de um átomo é aproximadamente 0,1 nanômetro, né? Então, 1 nanômetro é igual a 1 milímetro dividido por 1 milhão, que dá 10 na menos 9 metros. E aqui a gente tem uma figura que mostra essa escala. Então, na escala aqui, microscópio eletrônico, ou seja, objetos que só conseguimos enxergar com microscópio eletrônico, começa em 0,1 nanômetro, que é o tamanho dos nossos átomos, e vai chegando até 1 micrômetro. E dentro desse espaço aqui chamado nanoscala, temos, por exemplo, o DNA e o vírus. Depois, com o microscópio óptico, que é o microscópio mais comum, ele vai conseguir enxergar ali de 1 micrômetro a 1 milímetro, e dentro dessa escala a gente vai poder observar as hemácias, por exemplo, e os grãos de pólen. E aí a macroescala, que são os objetos que conseguimos enxergar sem nenhum equipamento especial, que começam em 1 milímetro e vão ali para além de 1 metro, né? A gente tem, por exemplo, os insetos aí nessa escala. Seguindo a nossa escala aqui, a gente tem então, na parte do macro aqui, né, quilômetros, metros, depois milímetros, micrômetros e no final nanômetros. E as coisas que a gente pode enxergar em relação a esses tamanhos, como por exemplo lá, nossos átomos e moléculas na escala dos nanômetros, entre 10 na menos 9 e 10 na menos 10, os nanotubos de carbono, né? A espessura do grafite aqui no 10 na menos 8, o tamanho dos vírus aqui no 10 na menos 6, por exemplo, as ranhuras do CD, as ranhuras do disco do vinil aqui no 10 na menos 5 e depois já as escalas que conseguimos enxergar sem os equipamentos, como eu disse. Quem é maior, o átomo ou o vírus? Para responder essa pergunta, a gente precisa analisar, por exemplo, a estrutura de um vírus. E aí a gente traz como exemplo aqui o SARS-CoV-2 que está na imagem. Trata-se de um vírus que tem como material genético o RNA, que é formado por bases nitrogenadas constituídas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio e nitrogênio. E o vírus, então, é maior do que um átomo. Um vírus geralmente possui o tamanho de 10 a 100 nanômetros. Por sua vez, os átomos possuem o diâmetro de 0,1 nanômetros. Então, o vírus é bem maior do que um átomo. Nesse vídeo, nós falamos sobre escalas de medida. Espero que vocês tenham gostado e até breve!